Que bom nós estarmos juntos nessa quarta-feira, nessa última quarta do nosso tríduo de oração pelas famílias, onde nós estamos pedindo ao Senhor: restaura a nossa casa, Senhor. Diga isso: restaura a nossa casa, Senhor. Mais uma vez: restaura a nossa casa, Senhor. Nós tivemos a graça de termos 2 bispos presidindo a Eucaristia nas 2 primeiras semanas do nosso tríduo. Dom Eduardo, de Campo Grande, na primeira quarta-feira, e semana passada Dom Werner, bispo de Governador Valadares. E hoje nós estamos aqui, nesse dia que a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, vislumbrando algo maravilhoso que a liturgia da palavra nos traz nesse último dia do nosso tríduo, nessa quarta-feira. Paulo, que se dirige ao seu companheiro, ao seu amigo, ao seu filho espiritual Timóteo. A primeira leitura nos coloca diante dessa realidade. Esse é o último escrito de Paulo. A segunda carta a Timóteo, ele já estava preso, vivendo ali a expectativa dentro daquela dimensão da perseguição que os cristãos viviam naquele tempo, provavelmente se preparando para receber a coroa da glória, se preparando para experimentar a conquista do prêmio que ele passou a vida inteira, desde tudo que ele aprendeu na religião judaica, quando ele estava na escola de Gamaliel, mas principalmente a passagem que ele fez ao experimentar Jesus, como ontem nós celebrávamos São Paulo, a sua conversão, o seu encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. E Paulo fez algumas viagens missionárias, e nessas viagens ele teve a companhia desses 2 missionários, em algumas dessas viagens, na primeira, na segunda, na terceira, de Timóteo, de Tito, um servindo a igreja de Éfeso, o outro a igreja de Creta. E Paulo hoje se dirige de uma forma muito terna, muito carinhosa, muito saudosa a Timóteo, diante das batalhas que ele estava enfrentando, até mesmo diante da experiência de estar sendo intimidado, porque Timóteo era mais jovem, e ele estava sendo intimidado tanto pelos crentes na igreja onde ele trabalhava e servia, quanto pelos não crentes. Ele estava vivendo uma batalha, ele estava vivendo um enfrentamento muito grande, um conflito muito grande, interior e exterior, diante da missão que Deus lhe tinha confiado, através de Paulo, de cuidar daquele povo, e de ali ser alguém que mantivesse a fé daquele povo acesa, que fosse fiel à palavra, que fosse fiel a Jesus Cristo. E Timóteo estava vislumbrando, diante dos seus próprios olhos, que essa fidelidade poderia até mesmo incorrer numa entrega da própria vida, diante do que ele estava sendo testemunha que estava acontecendo, e o que Paulo até mesmo vivia. Ele estava naquele conflito, até mesmo de uma possível possibilidade, vamos fazer uma redundância, de dar a própria vida, de derramar o próprio sangue, de morrer por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, todo esse enfrentamento, e eu tenho certeza que você já teve algumas batalhas nesse nível,
de testemunhar a sua fé, de ter que, diante de muitos questionamentos, você dizer quem você é, até mesmo de negar algumas propostas, a própria tensão de questionamentos, de situações, de coisas que vão nos envolvendo no nosso dia a dia. E tudo indica, a partir daquilo que Paulo fala a Timóteo, que ele estava se enfraquecendo espiritualmente, como que fazendo uma experiência de um esfriamento espiritual. E aqui é bonito nós percebermos Paulo fazendo memória com Timóteo, lembrando a ele que ele recebeu aquela fé, que ele estava ali sendo testemunha da sua avó e da sua mãe, sua avó Loide ou Lloyd, e da sua mãe. Paulo vai testemunhar. Que bonito ver isso. Recordo-me da fé sincera, versículo 5 dessa segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram a tua avó Lloyd ou Loide e a tua mãe Eunice. Nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, eu quero perguntar para os pais e para as mães que aqui estão, para os avós, para os avós, para os tios, para as tias: você tem sido testemunha dessa fé, como a avó e a mãe de Timóteo foram para ele? Porque possivelmente o pai de Timóteo era um não crente. Quantas mulheres às vezes a gente atende que o marido não está junto na igreja e que ela mantenha a fé ali da família, dos filhos. Deus está também nos convocando nesse último dia a nós sermos essas testemunhas dentro da nossa casa. Você não pode ter medo de esconder a luz que você experimentou dos seus familiares, da sua família, a luz que você experimentou e que você experimenta. Essa luz que é nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é feita para ser colocada debaixo da cama, escondida, mas ela é feita para ser testemunhada. A nossa família é um campo fértil para nós semearmos a boa notícia. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são servos na Renovação Carismática Católica. É muito mais fácil eu estar aqui como eu estou agora, pregando para pessoas que eu não conheço, do que eu testemunhar dentro da minha casa e no meio da minha família. É verdade ou não é? É mais difícil iluminar a nossa casa, dar esse testemunho para a nossa família. É mais desafiador, mas a nossa família é um campo vasto de missão, aonde nós somos convidados a ser esses que semeiam essa boa notícia. Se ela vai frutificar, se ela vai crescer, se ela vai brotar ou não, aí, desculpa eu dizer assim, o problema é de Deus, é a ação do Espírito. A nossa missão, o nosso chamado é jogar a semente. Eu pergunto para você: você tem jogado a semente na sua casa? Você tem semeado na sua casa? Muitos de nós enfrentamos batalhas para semear em casa, porque não há acolhida, há até mesmo rejeição, como Timóteo estava recebendo na comunidade que ele estava sendo testemunha e pastor. Mas nós não podemos deixar de semear. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que decorar versículos e sermões para fazer na sua casa. Eu estou dizendo aqui que a sua família, ela precisa ser iluminada, em primeiro lugar, pelo seu amor. Pelo amor que você experimenta desse Deus que te ama. Desse Deus que foi capaz de te salvar de uma maneira tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo dramática, no sacrifício do seu filho.
testemunhar esse amor, ser auxílio, testemunhar a alegria de ser de Cristo. Como você tem voltado para casa depois da missa? Depois do seu grupo de oração? Da sua pastoral? Do movimento que você participa? As pessoas veem em você essa alegria, esse amor, esse auxílio do próprio Cristo. Você tem sido esse que prega na sua casa, com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser. Eu volto a dizer, esse semear, essa palavra, essa boa notícia, muitas vezes na nossa casa não funciona na proclamação de versículos de sermões, mas funciona pelo nosso testemunho. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus conta com você e com o seu testemunho para tocar nas pessoas mais difíceis da sua casa, da sua família, aquelas pessoas que aos olhos humanos não tem nem jeito, mas que verão no brilho do seu olhar, na sua alegria, no seu amor, na sua capacidade de serviço, de doação, elas se encontrarão com Jesus, o Jesus que está em você. Elas experimentarão o Jesus que sorri com os seus lábios, o Jesus que olha com o seu olhar, o Jesus que acolhe e que serve com a sua vida, e não com a sua palavra, com a sua pregação, mas com o seu testemunho. Pessoas se encontrarão com o Cristo que você um dia se encontrou e que age através de você. Diga para a pessoa que está do seu lado: você acredita? Então eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você vai ver milagres acontecerem na sua família se você testemunhar. Você vai ver a ação de Deus. Mas talvez nós estejamos enfrentando batalhas, pelejas, como Timóteo enfrentou. E Paulo vai dizer a mim e a você, usando esse verbo transitivo direto: reavivai a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Ele disse a Timóteo. Quem aqui é batizado? Glória a Deus. Paulo diz a mim e a você hoje: reavivai a chama do dom de Deus que recebestes. Vou ler como ele diz: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Veja bem, Deus não nos deu um espírito de timidez. João Paulo II vai dizer a nós e à igreja, a toda a igreja, num documento chamado, uma encíclica, Redemptoris Missio. Ele diz que o mundo, que os gentios, os pagãos, até mesmo, vamos ampliar coisa, os batizados que não são evangelizados, não estão à procura dos mestres, mas estão em busca das testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo.